Podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando a terceira temporada do podcast de modo geral. Hoje com a presença mais do que especial do nosso convidado, o músico Pedro Luiz, e a estreia das colunistas Luciana Araújo Marques e Roberta Araújo. Muito obrigado pela presença de vocês. Como é tradição do podcast, vamos começar com as impressões de João Paulo Cuenca. Seja bem-vindo, amigo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Antes de tudo, bem-vindas, Luciana e Roberta, um prazer ter vocês aqui, uma honra. Abraço grande à distância ao Pedro também, que está em Teresópolis, né? Aqui é, na verdade, Miguel Pereira, chama Vale Miguel das Pereira. Princesas. Maravilha, Vale das Princesas. E Paulo, que saudade de conversar com você, bicho. Qual foi a última vez que a gente fez o De Modo Geral? Deve fazer uns 20 anos que a gente se fala. Deve dar para ver pela minha cara de envelhecimento nesses 2 meses, né? 2 ou 3, todos nós, João, todos nós envelhecemos um pouco. E aí, querido, o que você conta? Eu não sei o que dizer nesse nosso reboot. Eu espero que essa temporada seja menos desesperadora do que a anterior, né? Eu fiquei lembrando daquele momento que a gente estava fazendo terapia em grupo, gravada, que tinha 2 vezes por semana, o De Modo Geral, e era só ameaça de golpe, pandemia, medo de morrer, tudo isso. Aos trancos e barrancos sobrevivemos, né? Estamos sobrevivendo com muita sorte, eu sou grato todos os dias a isso. Meus pais estão vacinados, com 2 doses, graças ao governador de São Paulo, e por mais que eu tenha minhas diferenças políticas com ele, que são gigantescas, eu serei grato para ele por isso para sempre. É muito doido isso. O sarrafo está tão... Enfim, o Brasil está tão doido que eu tenho que agradecer ao Dória. Ganhei um carinho pelo Dória, que eu nunca senti. Não sei, o destaque que eu dou é a esperança que a CPI da pandemia sangre esse governo e que as lideranças, inclusive de esquerda, comecem realmente a pensar no impeachment, porque cada dia disso no poder significa mais brasileiros mortos, na data que nós ultrapassamos 400 mil mortos oficiais, né? Então, eu espero que a CPI, enfim, organize a quantidade de provas e informações desse crime que está em curso e que a nossa esquerda partidária e o PT, especialmente, se empenhem pelo impeachment, porque a impressão que dá é que está todo mundo querendo esperar esse governo sangrar até 22, porque isso eleitoralmente é mais conveniente para todas as partes, menos para o povo brasileiro, é isso. Muito bem. Pedro, seja bem-vindo, meu caro amigo. Muito obrigado pelo convite. Já estou um pouco menos nervoso do que quando você me convidou, não só pela admiração que eu tenho por você como escritor, como pelo que eu ouvi, né, do podcast. Estou feliz, muito obrigado mesmo pelo convite e de estar com esse time aqui tão interessante para conversar. E o que me surpreende tem um pouco a ver, na última semana, tem um pouco a ver com o que o Cuenca falou, e eu vou tentar ampliar um pouquinho a sensação que é os 400 mil mortos oficiais, com a expectativa de rumo a 1 milhão até 2022, né? E, ao mesmo tempo, uma letargia e uma normalização disso por grande parte da população, né? Isso, para mim, chama bastante atenção como é que nós chegamos aqui. O que nesse jogo todo que se joga sempre, a política e a vida é política, né? E a nação é política, atuações de cada um de nós aqui em suas vidas ou suas profissões é política, mas como é que na política, vamos chamar assim, oficial, a gente conseguiu chegar nesse fundo de poço e, na verdade, empoderar uma fração da população que a gente sabe que sempre existiu, né? Lamentável, mas que agora é quem está mandando em tudo, mandando matar, que já, além dos 30 mil, já conseguiu 400 mil só de Covid, né? Porque a gente não está falando, né, das pessoas que estão morrendo na favela todo dia, nos outros 10 casos, também, inclusive na área da saúde, mas em todos os setores. Então, o que chama a minha atenção é ainda um pouco, apesar disso estar martelado tanto, né, nos blogs, nos veículos aqui que são mais afeitos a nós
da esquerda e das causas progressistas, quanto na mídia oficial, batendo esses acontecimentos todo dia, e a população, grande parte da população, tem a sensação de que grande parte da população não está nem aí para o que está acontecendo. De fato. Luciana Araújo Marques, minha cara amiga, jornalista, escritora, pesquisadora em literatura brasileira, tem um trabalho magistral sobre Capão Pecado, do escritor paulistano Ferrez, que eu sempre cito esse trabalho. Seja bem-vinda. Super obrigada, Paulo, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que eu faria eco, né, também ao que o Cuenca e o Pedro já disseram, mas eu acho que eu também queria... Bom, ontem, eu tenho uma pegada, eu sou uma pessoa meio da memória e meio cronista, sabe? Então, eu ouvi muito dos programas de vocês, eu acho que eu tenho um pouco menos essa captura de uma notícia, e às vezes eu tendo a trazer as coisas ou para minha memória ou para o cotidiano. Foi uma coisa muito curiosa, que ontem tocaram aqui a campainha de casa, e era uma equipe de um determinado laboratório particular, né, pedindo para colher os nossos sangues para fazer uma espécie de histórico, para saber se a gente já tinha tido contato com Covid. E, enfim, é muito curioso, né? A gente está sendo submetido a esse tipo de pesquisa por um laboratório particular. Não é uma iniciativa, obviamente, nem do governo estadual, nem muito menos, né, do federal. Eu também estou aí com meu pai vacinado com o Coronavac nas 2 doses. A minha mãe é muito jovem, vai fazer 60 agora em maio, então ainda não foi vacinada. Mas eu queria, assim, então, claro, reforçar, não tem quem esteja alienado, né, disso que está acontecendo, mas eu queria muito aproveitar esse meu tempinho aqui para dizer que uma coisa que me impactou muito agora nos últimos dias foi ter lido Cartas a uma Negra, da Françoise Egat, e eu fiz uma resenha para o Pensar, do Estado de Minas, que inclusive em algum momento, Paulo, eu lembro que quando eu fiz a resenha do livro do Jefferson Tenório, né, O Avesso da Pele, em algum momento eu falei do Marrom e Amarelo, né? No caso dessa resenha para o Pensar sobre Cartas a uma Negra, em algum momento eu falo sobre o Jefferson Tenório, porque eu justamente, enfim, essa escritora, ela estabelece uma correspondência, portanto, tem um formato de diário, mas ele é tanto romanesco quanto epistolar, então é carta, e a destinatária é Carolina Maria de Jesus. Uau. E é muito impactante, assim, o que ela traz, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu destaco ali no texto, é que também tem um caráter que eu acho que tem ali no livro do Jefferson, que é esse lugar que você fala com alguém que já não está, né? E óbvio que Françoise Egat começa a escrever essas cartas em 64, mas essas cartas nunca são postadas, então elas nunca chegaram a Carolina Maria de Jesus, e elas só são publicadas póstumamente. Tanto póstumamente, isto é, a Françoise já estava morta, como Carolina também já estava morta, né? Então, eu fiquei pensando muito também desse lugar, dessas cartas que nos chegam desses mortos, mas a partir de coisas que seguem vivas, e que eu acho que tem tudo a ver também com pandemia, e o que a gente vai tratar por aqui. Brilhante. E eu queria dizer também que o João Paulo Cuenca, você que é uma acadêmica de muito conhecimento disso que se fala sobre literatura de testemunho, o João Paulo Cuenca, ele tem um projeto, não é, João, de registro desses tempos, desses dias que você vem convivendo com a pandemia. Então, bacana, tudo acaba se conectando. Roberta, minha cara amiga, você que tem um canal que eu admiro muito, que é o Justa Causa, onde você combina música, cultura, literatura com direito, tentando tornar mais acessível essas questões tão essenciais que são tratadas pelo direito. Você que é criminalista e também professora, além de dona do canal Justa Causa. Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite, Paulo. É uma honra estar aqui falando com vocês, que são pessoas que eu admiro bastante, para a gente refletir um pouco, né, levar um pouco do pensamento crítico para as pessoas. Eu gostei muito do que a Luciana falou
né, sobre o avesso da pele, principalmente. Eu recentemente conversei com o Tenório, né, numa live, a gente falou sobre a importância do livro dele, e para a gente que tem essa pegada, né, de fazer associações e críticas, é quase impossível passar um dia sequer sem a gente refletir sobre o que está acontecendo, né, e sem a gente levar para as pessoas que acompanham, principalmente no Justa Causa, de uma forma mais associada e fácil para que elas compreendam tudo o que está acontecendo, né? Então, na época, quando conversei com o Tenório, a gente obviamente falou sobre o Marrom e Amarelo, sobre a sua importância para ele também, pela escrita da história dele, maravilhosa, visceral, e a gente traçou um paralelo muito importante com o Two Distant Strangers, que acabou de levar o Oscar. Então, a gente teve a cerimônia do Oscar, que também é importante falarmos, porque tivemos críticas, enfim. Até porque a gente tem um histórico de um Oscar White, né, So White. Então, é importante ver como as coisas mudam, ainda que lentamente. E aí, fazendo essa reflexão que eu faço todos os dias, a gente veio de uma leva nessa última semana de datas, entre aspas, comemorativas, né? Então a gente teve o dia 18 de abril, né, o Dia Nacional do Livro Infantil. A gente precisa fazer uma crítica a essa data, em homenagem ao Monteiro Lobato. Então, quem foi, na verdade, esse cara? A gente precisa traçar aquelas críticas que as pessoas tendem a fazer um apagamento. O que ele foi? O que tinha naquelas escritas dele? Eu, como criminalista, né, como faço também a leitura da obra dele inteira por conta do mestrado, então a gente tem problemáticas seríssimas na escrita que não são faladas e que a gente continua a falar que foi o pai da literatura infantil. Enfim, então fiz essa crítica. Logo depois, dia 19 de abril, vem o quê? O dia que a gente sempre falava, né? Dia do Índio. Então você vê também as crianças, ainda até hoje, pintando o rosto com cocar. Então a gente precisa também questionar isso, né? Na verdade é o dia de resistência e luta dos povos indígenas. Ver também aquelas falas de pessoas incríveis como Krenak, o Daniel, enfim, vários indígenas em várias profissões falando sobre isso, foi muito importante. Aí a gente vem para o dia 22 de abril, né? Descobrimento do Brasil, se você jogar no Google até hoje, tem isso. Né? Então, fiz a crítica falando sobre invasão, traçando tudo, e me deixa um pouco triste saber que pessoas que estudaram, que têm mestrado e doutorado, entram na página, professores de história, e falam, não, na verdade foi uma chegada, né? Não podemos falar em invasão. Então, a gente vê que ainda tem muita coisa pela frente. No dia 27 agora, dia da empregada doméstica, que é um termo que eu não gosto muito de usar, porque está associado à escravidão e racismo, mas quanto que a gente ainda precisa evoluir, né? A PEC das domésticas tem pouquíssimos anos, elas conseguiram os direitos há muito pouco tempo, se a gente parar para pensar, né? E aí eu preciso citar a Preta Rara, falando que a senzala agora é o parto da empregada. A gente precisa falar sobre isso. E eu encerro com o Dia da Educação, que foi o dia 28 agora, e que a gente precisa questionar, né? Educação para quem? Quem tem o acesso à educação, principalmente nesse período agora de isolamento social, né? Escolas públicas, como é que as crianças e adolescentes estão estudando e se, na verdade, estão se virando. E aí a gente cita o Darcy Ribeiro, né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto. Essas são as reflexões dessas minhas datas aí comemorativas. Muito bom, brilhante também. Que bom tê-las aqui, meninas. Nessa semana, uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma decisão da Justiça do Trabalho, do Tribunal da 15ª Região, Tribunal Regional do Trabalho, fica aqui em Campinas, que decidiu reconhecer o vínculo trabalhista entre o motorista e a empresa Uber. E essa decisão ela foi divulgada essa semana, e os argumentos são muito potentes.
Eu não posso dividi-los aqui, porque não é esse o espaço, mas no voto do desembargador João Batista Martins César tem uma comparação muito necessária com as decisões recentes de 2020 e 2019, que foram tomadas em outros países, e aí ele cita série de ementas de decisões tomadas na Inglaterra, Estados Unidos, países da Europa, e é muito interessante, e a certa altura ele faz um registro, e também decisões tomadas aqui no Chile e outros países da América, ele faz uma consideração que me parece precisa. Ele diz: em que pese a Uber se definir como uma empresa de tecnologia, todas as evidências apontam em sentido contrário. E depois ele faz um destaque já na argumentação dele, que é o básico, mas é incrível como a justiça é lerda para perceber esses movimentos empresariais que vestem uma roupagem nova para subverter, né, todo o respeito ao direito das outras pessoas, etc. Ele diz: o baixo custo do serviço prestado por meio da plataforma não pode ser suportado pelos motoristas, isso é óbvio, mas é importante estar numa decisão, pois quem desenvolve atividade econômica tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais dos trabalhadores, sob pena de prática de concorrência desleal com os serviços até então estabelecidos, provocando erosão social. É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito todos os dias. Com isso, nós terminamos o primeiro bloco do podcast de modo geral, o retorno do podcast na sua terceira temporada, com um convidado mais que especial, Pedro Luiz. Quando nós voltarmos no segundo bloco, nós teremos, então, a oportunidade de uma conversa mais solta, mais caótica e de explorar um pouco mais o nosso convidado. Até! Podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos aqui com o segundo bloco do podcast de modo geral, com o nosso convidado Pedro Luiz. Eu queria começar, Pedro, te perguntando o seguinte: você tem um trabalho incrível como compositor, músico, e você tem a sua banda, Pedro Luiz e a Parede, que evoluiu para um projeto educacional também, de interação, de reflexão social, que é o Monobloco. Com toda a experiência que você tem de circular pelo mundo e insistir nesse projeto maravilhoso que envolve a proximidade com as pessoas, como você relaciona o impacto dessa pandemia e desse governo num projeto e nessa movimentação? Eu também queria que você falasse um pouco sobre a falta que faz, né, o carnaval nas nossas vidas. Tem uma música sua que eu amo, que foi bem do tempo quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que é Santo Samba, e lá tem 4 versos que dizem: vou cuidar de sambar, vou cantar para valer. O samba é um santo remédio para quem quer viver. Obrigado pela citação da canção, eu gosto muito dessa canção. Cara, a combinação é trágica para a gente, porque, na verdade, é uma coisa que arrebatou o mundo inteiro, que é a pandemia, associada a um governo perverso com tudo que se refere à cultura, à informação, e aí vai um pouco do entretenimento, que o Monobloco se encontra um pouco num limite entre essas duas coisas. Começa como um projeto educacional formador em músicos, dos instrumentos das escolas de samba, para, com isso, contemplar toda a diversidade musical brasileira, que é uma coisa, né, um manancial realmente infindo, e que deu muito certo, né? Eu e meus colegas da Parede fizemos esse projeto no ano 2000, oficina, e acabamos, desembocaria no Carnaval de 2001, né, aquela oficina que durou praticamente o ano inteiro, de maio a dezembro, e ali o resultado que a gente conseguisse com esses alunos: formaria uma bateria com os instrumentos da escola de samba, mas tocando diversos ritmos, gêneros musicais. Deu muito mais certo do que a gente jamais pudesse ter imaginado. A Parede, então, nesse momento estava muito atuante e era muito querida, né? E o público primeiro dessa experiência
é de fãs nossos, fãs das minhas canções, fãs da nossa sonoridade. Isso vai se desdobrando e a gente foi surpreendido por ter que abrir mais turmas do que a gente previa no começo. Eram 2, a gente acabou abrindo 4 turmas e teve uma grande surpresa no Carnaval de 2001, de acharmos que íamos nossos familiares e amigos verem, e foi já no primeiro ano uma multidão de umas 10, 12 mil pessoas, e daí exponencialmente foi crescendo a questão, né? O grupo mais profissional que a gente chama, que é o monobloco que circula, que faz shows, o monobloco show que a gente chama, e a própria oficina acabou servindo de inspiração para várias outras. Se inspirou em alguns projetos anteriores, como o Baticum, que é um encontro de 5 percussionistas maravilhosos, que são o Suzano, o Beto Cases, o Jovi Joviniano, são 4, na verdade, e o Carlos Negreiros. Então, a gente se inspira num curso que a gente tinha feito com eles e acaba desdobrando um negócio, fazendo um projeto pedagógico que também tinha esse viés artístico. E aí estamos falando de monobloco, mas eu vou estender a todos os meus outros projetos e todos os projetos musicais e culturais de público presente. Esses foram os primeiros a parar e a gente não tem a menor ideia de quando vão voltar. Associado a isso, a caneta perversa do mandatário está fazendo tudo que pode, não só eu estou falando da nossa área, porque a nossa área nos é familiar, né? Está fazendo em várias áreas a terra arrasada, como fez com o IBGE agora, tendo que o IBGE e o STF parece que vai conseguir reverter, né? Se você não tem dados, você não tem mortos, não tem pobres, não tem, né? Se você acaba com quem nem ousou mexer, que é o IBGE, você não tem como dimensionar várias coisas que servem para diversas outras pesquisas e que dão um padrão de onde você tem que equilibrar o país nos diversos setores para ele ficar o mais saudável possível. Tem um monte de leis e de projetos esperando, dependendo da assinatura dele, e o quanto ele puder se vingar, ele vai se vingando. Então, para a gente está sendo um momento muito difícil, assim, não só pela perda do contato com o nosso público, que é um alimento, é um abastecedor, é um combustível, né? Essa troca, essa interação física. No monobloco é um negócio hiperdimensionado, então o desfile do monobloco eu costumo dizer que eu sou cantor e salva-vidas, né? Porque você fica lá em cima do trio vendo, e aquela pessoa ali passou mal, te chama para dentro da ambulância, e tem um cara ali agredindo não sei quem, uma mulher ou um outro homem. Então, a gente tem um pouco, não só essa dimensão gigante, como uma pequena mesmo, que é mais dos meus projetos particulares, onde eu trabalho em salas que vão aí no máximo a 1.000 pessoas. Tudo isso está fazendo muita falta, eu acho que para a gente e para quem estava lá, fazendo essa interação com a gente. E, evidentemente, economicamente está sendo uma tragédia para todos nós, e para a base, então, da pirâmide de trabalhadores da indústria musical. A gente tem se envolvido com todas as iniciativas possíveis para tentar salvar essas vidas, porque somos todos freelancers, né? E parte da base da pirâmide, que são holds, carregadores, né? Técnicos de som, diretores de palco, estão muito lascados. Os que não tinham alternativas, muitos são professores, outros tinham pequenos comércios e acabam se realocando, mas a gente está falando de uma minoria. Então, para a gente está um eterno redescobrir, um eterno exercício de tentar se reinspirar para continuar produzindo, pensando, vivendo, se acalmando, se revoltando quando é necessário também que a nossa voz se torne revolta e atitude. E isso, fazer essa travessia. Porque é muito lindo isso que você tem de ser um artista talentoso, inspirador, e ter essa relação, né, de educação e de movimentar a arte com pensamento e a inclusão de pessoas, né? João, para onde vamos? Queria, só ouvindo o Pedro falar, eu queria, enfim, nota histórica aqui, né? O Carnaval de Rua, ele existe no Rio de Janeiro como ele é agora, muito por causa do monobloco. No ano, foi quando a gente teve uma vez que a gente retomou, eu estava super empolgado com o Carnaval, enfim, virou uma coisa muito importante para mim nos últimos 20 anos, e o Pedro e o monobloco têm relação umbilical com isso, porque nos anos 90, as pessoas era Sapucaí e, enfim, a galera ia para o Espírito Santo, ia para Iriri, para Piúma, para Marataízes, ia atrás de trio elétrico, ouvindo axé. Olha que coisa deprimente.
E aí, o monobloco começou a fazer aqueles desfiles na praia, e eu acompanhei muitos primeiros, era uma coisa muito... Depois foi um troço gigantesco que o carioca redescobriu o carnaval de rua. Eu acho que tem umas pessoas que são responsáveis por certos cotovelos históricos, e o Pedro e o monobloco, com certeza, eles são muito responsáveis pelo carnaval de rua que o Rio desenvolveu nos anos 2000, que a partir de 2006, 2010, a coisa explodiu, e chegou em São Paulo, né? Junto, o monobloco também chegou. Então, assim, é histórico. E realmente, a gente pensa, cara, um carnaval não existir, muita gente acha que... Enfim, eu fiquei realmente deprimido. Tipo, teve uma propaganda da Brahma que botou a Alcione cantando na Sapucaí vazia, cantando Não Deixa o Samba Morrer, não deixa... Mano, eu chorava de soluçar quando eu vi essa propaganda. Eu chorei com a propaganda da Brahma. Olha só a que ponto chegamos. O carnaval, a ausência de carnaval não é só uma triste apenas. Muita gente empregada, são muitos empregos durante um ano inteiro. Então, assim, quando não tem um carnaval, é muita gente, é muito dinheiro que deixa de circular na economia, é uma tragédia não só simbólica, mas econômica e altera muito a vida das pessoas, como o Pedro sabe muito bem. Enfim, só essa observação. Eu queria citar a MC Carol, porque falaram de 22 de abril, né? Acho que foi a Roberta, e tem uma música da MC Carol maravilhosa, chamada Não Foi Cabral, que nesse último dia 22 de abril eu fiquei botando no Twitter, e a MC Carol fala: professora, me desculpa, mas agora eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril, depois colonizou, chamando de pau-brasil. Trouxe caravelas, 13 caravelas, trouxe muita morte, 1 milhão de índios, morreu de tuberculose. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro quilombo zumbi. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada, se não fosse a Dandara, eu levava chicotada. MC Carol é genial, o funk é um ritmo também que é muito injustiçado, inclusive pela academia, não só pela crítica musical, mas pela academia. Ela está mandando essa mensagem contundente, com alcance gigantesco, super político, MC Carol, então nem se fala. O funk fica muito nesse registro do hedonismo, enfim, o hedonismo muitas vezes misógino, está nas letras isso também, mas eu acho um gênero super político e que merece ser mais estudado por todos nós, e eu sempre divulgo MC Carol, que eu acho uma gênia. E, Paulo, só sobre o que você falou daquele negócio que eu escrevi no início da pandemia, eu cito uma frase do Manet, porque em 1848 o Manet teve no Rio uns meses, quando ele tinha 18 anos, era novinho, e ele trocava cartas com a mãe sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então tem uma frase que ficou muito famosa, que ele fala que no Rio, que na rua, pelas ruas vêm-se somente negros e negras, pois os brasileiros saem pouco e as brasileiras menos ainda. Então a sensação de caminhar nas ruas de um bairro de classe média brasileiro durante a pandemia é exatamente a sensação daquele Brasil escravocrata que o Manet retrata na correspondência com a mãe, horrorizado. É muito triste que 250 anos depois a gente continue tendo essa realidade ao nosso redor. Você sabe que eu acho muito lindo a relação que tem aqui em São Paulo, que é um espaço mais politizado dentro do rap, de aproximação, sabe, e de acolhimento e de uma certa proteção com o funk, sabe? O funk carioca, enfim, eu acho muito legal a postura dos rappers em relação aos funkeiros. Claro que não são todos, mas, enfim, o pessoal mais antigo tem isso muito claro. Roberta, me diz uma coisa, qual é a sua relação com o carnaval e para onde vamos, Roberta? Olha, eu confesso que eu não sou uma foliã muito de ir em blocos, né? Comecei a ir mais depois que meu filho nasceu, levando para os blocos mais infantis, e ele adora. Infelizmente a gente não teve no ano passado, nem nesse ano. Tem alguns blocos que eu realmente gosto bastante aqui no Rio de Janeiro. E aí é muito engraçado, porque como assim você não gosta de carnaval, mas tem alguns blocos que você curte? Eu acho que é o clima, né? As pessoas fazem também o bloco. Então você sente um clima mais acolhedor em determinados blocos de rua. Outros perderam, na verdade, eu acredito, o sentido.
Então, por exemplo, monobloco, bloco do Afrojazz, são blocos extremamente incríveis e importantes. E aí eu gosto muito de acompanhar o cortejo e fico mais como uma espectadora. Gosto muito de olhar assim, a alegria das pessoas evoluindo pelo cortejo. É muito curioso isso. Eu fico, na verdade, nesse papel daquela terceira interessada na festa, querendo ver todo mundo pulando e brincando, enfim. E os blocos infantis também, que eu gosto bastante, né? E o Cuenca falou muito bem, ele citou MC Carol, falou do funk, né? De como que ele é injustiçado na academia. E eu concordo totalmente, porque é isso que acontece. O Rodrigo Ferreira, que faz parte do Afrojazz, né, dessa banda, ele está fazendo mestrado e ele pesquisa justamente isso, o sampleamento no rap. E como que é difícil entrar um trabalho desse, por exemplo, no mestrado, né? E eu percebo como está sendo feita a pesquisa, quando ele vai conversar com vários nomes do rap, e a alegria deles também de realmente estarem ocupando o espaço que deveriam ocupar. Isso é importantíssimo. E aí, quando a gente fala em ritmos, tem tudo a ver o samba e o funk, porque foram e ainda são ritmos muito criminalizados. Advogados, com certeza sabem disso, historiadores também. No período pós 13 de maio, precisava-se de alguma forma controlar aqueles corpos negros. E uma das formas de controle foi criminalizando tudo que fosse ligado àquela cultura, a cultura negra, né? Começou pelo samba e agora a gente tem o funk, né? E aí, para quem acompanha os HCs, isso acontece tanto, de meninos e meninas que são presos e, enfim, a gente não tem nenhuma justa causa para isso e acontece muito, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, porque eu gostei muito de uma coisa que ele fez durante o mês de março, né, o mês das mulheres. Ele fez na página dele uma ocupação de mulheres. E a gente não tem muitas referências de mulheres ainda. Ou elas são apagadas ou elas são invisibilizadas na música. Eu queria saber dele como é que foi fazer essa ocupação na página dele. Eu, por exemplo, conheci várias mulheres através desse movimento dele. Oh, Roberta, que bacana sua pergunta. Na verdade, eu não fiz uma ocupação de mulheres. Eu abri a porta para uma grande parceira minha, que Cuenca conhece também, Paulo também, que é a Bianca Ramoneda, que é minha parceira, além de minha comadre há 10 anos, que eu sou padrinho do Theo. Na verdade, eu abri para a Bianca, que para mim não só uma querida amiga, como uma referência para que ela ocupasse no dia escolhido como Dia Internacional da Mulher, dando visibilidade às mulheres que ela quisesse e seus projetos, mulheres que ela quisesse seus projetos. E ela fez um mapa com 9 mulheres, por causa também de tinha muitas, foi difícil escolher, mas ela escolheu 9 mulheres com distintas representações de distintos lugares do Brasil, da fotografia, das artes visuais, atrizes, e fez ali a reverência dela ao que essas mulheres estavam construindo. Mulheres incríveis, como você, né, já ressaltou, inclusive, deu privilégio a mim de ter descoberto por ali a obra de certas mulheres. Então, eu tenho muita reverência com isso, né, com essa questão que a gente vive numa sociedade patriarcal tão ainda cheia dos velhos vícios, que eu sempre estou aberto a entender o lugar onde eu não transito, porque originalmente não estou ali, tem a nos ensinar. E eu acho que a Bianca foi muito preciosa nessa escolha. Eu tenho, não só por ter muitas irmãs dentro de casa, mas por ter sido sempre muito próximo à energia feminina na minha vida, à observação do que a energia feminina tem a nos ensinar. Isso, na minha vida, foi se desdobrando dessa maneira. Eu tenho uma canção que eu tenho o privilégio de Elza ter gravado muitos anos depois de eu ter feito, que acabou batizando o disco dela, o Deus é Mulher, é de um verso de uma canção que eu fiz há muitos anos atrás para a Rita de Cássia, e que Elza me deu o privilégio não só de regravar, como de batizar o disco a partir dela. Então, não é assim... Não é nenhuma
qualidade minha, não, é só realmente tentativa de entendimento do que as mulheres têm a dizer e de como o mundo ainda precisa da ocupação da mulher nas práticas, na vida, nas profissões, nos lugares, nas falas, nas representatividades. E ali foi só uma pequena ação dentro de uma... Eu também fiz uma outra ação já na pandemia, que foi o Encantado por Elas, foi uma série de lives do meu Instagram, onde eu só entrevistei a cada semana uma mulher, foram 5 mulheres, né, que tinham cantado canções minhas e que eu acho admiráveis, né, assim, mesmo porque também são compositoras e me deram o privilégio de cantar canções minhas. Foi a Roberta Sá, com quem eu tenho uma grande parceria, fomos casados muitos anos, inclusive, a Fernanda Abreu, que é a primeira artista a gravar coisas minhas no grande mercado, a Zélia Duncan, que é uma parceiraça de reflexões, inclusive políticas, uma gênia, uma monstra, Martinalha e Elba, né? Essas 5 mulheres, eu fiquei ali um pouco como o Paulo está aqui de condutor de uma história, mas querendo que elas me contassem histórias. Então, estou sempre buscando abrir o meu entendimento para o que nós, como homens e na nossa pequenez, no nosso botão único, abrindo para os multibotões que as mulheres nos apresentam. Legal, muito bom. Luciana, para onde vamos, minha cara? Olha, essa conversa é tão rica, né, que vai disparando várias questões que eu gostaria de comentar. Lá no primeiro bloco, a Roberta estava falando do Dia das Domésticas, né, problematizando essa palavra. Eu justamente tinha falado da leitura da Cartas da Alma Negra, que justamente vai tratar dessa perspectiva de quem está trabalhando como doméstica, né, como faxineira. E Carolina Maria de Jesus justamente abandona esse lugar, ela prefere ficar nas ruas, né, catando papel. Então, esse cruzamento entre quem está dentro das casas e quem está na rua, e pensar agora essa posição que a gente está, enfim, me disparou várias coisas que eu gostaria de comentar, mas daí linkando com toda essa questão do carnaval, eu falei para vocês que eu sou da memória, né? Então, automaticamente, o meu pai, ele, enfim, durante toda a vida, ele sempre foi um motorista doméstico, né? Ele sempre foi um chofer. E tem várias figuras muito curiosas aí de quem ele já foi chofer. Mas digamos que o último emprego dele, que ele foi motorista de uma determinada pessoa por muito tempo, e quando ela faleceu, ele foi meio que trabalhar na empresa da família dessa pessoa, e eles tinham guindastes, né? Era uma empresa de guindastes. E uma das coisas que acontecia todo o carnaval era, assim, meu pai ia necessariamente passar madrugadas no sambódromo levando as marmitas para os guindasteiros que trabalhavam no carnaval. Então, foi muito interessante, né? Porque o Cuenca estava falando desse lugar da alegria da rua, daí a Roberta falou, não, eu já fico num lugar mais de voyeur, mas daí fui para o bloquinho na rua. E o Pedro tinha justamente também tinha comentado sobre esse monte de gente que faz parte, né? E o Cuenca também, né, destacou essa questão econômica, e eu automaticamente pensei assim, né, nesse lugar que às vezes a gente nem lembra, né, que tem alguém lá levando as marmitas para o cara do guindaste para içar aqueles carros, né? E uma outra coisa que também vem aí de um testemunho de ser de uma família de trabalhadores com essas características. Meu irmão mais novo que eu, que não terminou o ensino médio, então você vê que não é uma coisa geracional, né? Meu irmão mais novo que eu não terminou o ensino médio, também, por muito tempo, trabalhou em obras do Minha Casa Minha Vida pelo Brasil, meio fazendo um papel meio de coordenação. Não existe mais o Minha Casa Minha Vida. Quando ele perdeu tudo, o que ele foi fazer? Ser Uber. Então, tem várias coisas aí que me vieram à mente com vocês conversando, e ele, como um cara muito empreendedor, olha que eu estou usando, vocês estão me ouvindo, mas eu estou fazendo dedinhos de aspas, ouvintes, né? Ultimamente, ele está como, ele tem um guincho, né? Ele tem um guincho. E uma coisa assim que nunca tinha me passado pela cabeça e que ele começou a conversar comigo sobre é o quanto os Ubers, na verdade, eles não são os donos daqueles carros, né?
que eles usam. Então, vários alugam o carro para tentar ganhar o daquele dia. E uma das coisas que meu irmão mais faz em São Paulo e na Grande São Paulo com o guincho dele é buscar esses carros que são abandonados porque os caras não conseguem nem devolver na locadora, assim. Então, eu fiquei imaginando essa cena dos caras voltando, sei lá, de onde, de ônibus, a pé, sei lá como. E eu acho que voltando ao começo da minha fala, né, essa oposição de quem pode estar em casa, de quem necessariamente tem que estar na rua para chegar ao dentro da casa do outro, né, esse lugar de quem faz esses trabalhos domésticos, né, então fica muito na minha cabeça. Eu achei muito bom a hora que o Cuenca falou, né, sobre esse andar nas ruas, ele adjetivou, né, nas ruas de classe média, né, porque uma coisa que minha família sempre fala, olha, na periferia, né, eles são da Grande São Paulo, né, eles, né, eu já me coloco como outra, né, eu também sou de lá, mas enfim, estou em outro lugar agora, e eles sempre falam, olha, na periferia está todo mundo na rua, não existe isso. Às vezes eu ando por aqui, olha como está tudo fantasmagório, olha, os ônibus estão lotados. Então eu queria dar um pouco esse depoimento. Muito lindo. Você citou, então, seu pai, seu irmão. Eu tenho também vários primos que são motoristas de Uber, antes até da pandemia. E pensei aqui nesse contraste que você fez e me inspirou. Você citou pessoas corajosas, e eu queria citar, porque hoje é dia 29 de abril, e há poucos dias atrás, na verdade, dia 27, na terça, o ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, ele disse numa reunião do Conselho de Saúde Suplementar que estava sendo transmitido para a internet, e os participantes lá estavam, inclusive, o Guedes, do alto da sua ignorância tradicional, e acabou sendo veiculado essa fala do general, que tomei vacina escondido, né? Porque a orientação era item inaudível no meio, como qualquer ser humano, eu quero viver por. É inacreditável que o Exército Brasileiro, que tradicionalmente lê a elite brasileira como uma elite inapta, né? Como uma elite fraca, e que se acha na sua ideologia distanciada da realidade, eu estou falando das Forças Armadas, né? Se acha a grande guardiã do país e da dignidade do país, com toda essa vergonha, competência, falta de caráter do Eduardo Pazuello, e agora vem esse sujeito que tem os seus laços políticos super questionáveis, veicular e deixar registrado para sempre o tamanho da sua covardia. Então, parece que, de alguma forma, isso tem a ver com todo o processo de capacidade de leitura crítica, de educação que a gente colocou aqui. Isso parece que é algo que a gente precisa resolver. A minha geração, ela, de certa forma, não, ela falhou nisso, né? Quando eu participei da Flip em 2013, eu falei isso, as pessoas disseram, como assim você está dizendo que a nossa geração falhou? Bom, passados 7 anos, né? Não precisa nem colocar em pauta, isso é a nossa realidade presente. Então, e continuamos, né, agraciados por uma elite militar, inclusive uma elite financeira, econômica, covarde, né, fraca. Muito ignorante porque não crê, não entende nem que, tudo bem, o seu projeto pode ser mais conservador, mais direita, mas fazer não girar a economia na mão de todo mundo é de uma ignorância muito gigantesca que o barco deles vai afundar com o próprio tiro de canhão, né? Com essa fala do Pedro, nós terminamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos para o terceiro bloco, onde pensamos pessoa ou situação que daria personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral. Para fechar, então, podcast de retorno, terceira temporada, com o convidado Pedro Luiz,
e a estreia das colunistas Luciana Araújo Marques e Roberta Araújo. Vamos a João Paulo Cuenca. Que personagem você elegeria, caro amigo? Como sempre, eu não fiz o dever de casa, mas algo nessa conversa me trouxe um personagem. Quando a gente estava conversando sobre gêneros que são discriminados, e o funk, o samba e tal, é curioso observar que durante a pandemia isso também se confirmou, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, teve festa de Playboy no Jockey Club e o baile lá do Belo foi polícia, helicóptero, a porra toda, de madrugada, prenderam o Belo, né? E aí foram na casa do Belo, acharam um monte de dinheiro, pegaram o dinheiro do Belo. Aí o Belo é amigo dos manos lá, do movimento, onde ele cresceu, enfim. Eu faria um conto com o Belo. Ele seria um dia na vida de Belo. Acho que daria um belo personagem, o Belo. Eu me encanto muito por essas figuras muito cariocas, como o Belo e, por exemplo, o Adriano, o jogador do Flamengo, que eles cresceram nesses lugares, eles não conseguem, por razões evidentes de conexão e afeto. Mano, os caras têm uns amigos que são bandidos mesmo, entendeu? O cara vai lá fazer o baile que uns malucos que organizaram. Do mesmo jeito o Adriano, né? Tem foto, enfim. O Adriano também é outro personagem que eu amo. Assim, o cara tem todo o dinheiro do mundo, era um dos principais jogadores de futebol do planeta, tinha dinheiro para comprar uma vila na Itália, ganhava, enfim, um salário astronômico. Ele abandonou tudo para voltar para o Rio de Janeiro. Mesma coisa o Belo. O Belo poderia só cantar em lugares... né? Ele só podia cantar, de repente, no Metropólito. Não é nem mais Metropolitano, olha como eu estou velho. Ali no Rio, na Barra, naquele shopping. Agora não é nem mais nada. É nada, acabou, né? Porque virou quilômetros de vantagem hall também. Enfim, ele podia só cantar em halls, né? Ou nesses lugares. Não, ele vai lá e canta na quebrada dele, de onde ele saiu, para as pessoas... E, enfim, isso é marginalizado. Então, esse personagem seria o meu personagem. Legal. Luciana? Eu acho que uma personagem não necessariamente seria uma pessoa, mas também, talvez, determinados espaços, assim, talvez tentando criar uma linha entre o primeiro, o segundo e esse bloco, né, já que teve toda essa questão, teve um momento que a Roberta falou desses quartos de empregada, e automaticamente eu falei de Carolina Maria de Jesus, fiquei pensando nesses quartos de despejos, e também da periferia como esses lugares, né, como o lugar onde, por exemplo, nesse livro que eu fiquei impactada, tem um momento em que a escritora, que é a narradora, também ao mesmo tempo, ela cita um espaço, porque nas causas europeias tem os porões, né? E porão, para a gente, tem vários outros significados, né? O porão do navio negreiro, os porões da ditadura, mas ali, naquelas casas, tinha um momento em que ela encontrava uma zeladora que morava numa espécie de porão, e ela justamente estava ali tratada como um objeto que não tinha mais uso. E aconteceu uma coisa muito que me chamou a atenção, então eu fiquei pensando nesse conto, nesse romance em que trabalharia a partir desses espaços, que é muito comum, a gente sabe exatamente do que a gente está falando, mas daí ontem aconteceu uma coisa assim muito específica e talvez cotidiana, mas que me chamou muita atenção, que a minha mãe, ela já é aposentada, ela trabalhou muito tempo como merendeira da prefeitura de Taboão da Serra. Antes disso, ela fazia trabalhos domésticos também, ou em fábricas, enfim, vários tipos de trabalho. Então, ela se aposentou, e é aquilo, a pessoa se aposenta e não consegue viver, né, com a aposentadoria, então, às vezes, ela tem algumas faxinas que ela faz. E tem um lugar especificamente que ela vai uma vez por semana. E ontem ela me contou, né, que ela viveu uma situação desesperadora, porque ela ficou algo como 25 minutos presa no elevador. E a hora que ela me contou isso por WhatsApp, e eu achei tão forte a hora que ela falou assim, eu fiquei 25 minutos presa no elevador social. E eu fiquei pensando, né, porque ela estava contando, porque o apartamento é esse 1 por andar, e como eu subi pelo elevador social, no elevador social, esse 1 por andar, você só sai na casa da pessoa, né? Não é como quando você vai pelo elevador de serviço, pelas escadas, que existe uma conexão
com os outros espaços, né? Porque a gente tende a muito falar sobre os condomínios, mas os prédios também têm essa questão toda. E dela estava falando quão constrangedor foi, porque eles precisaram, ela precisou sair por essa porta do social e entrar pela casa de alguma outra pessoa, né? Então ela, a faxineira, teve que passar dentro de a casa de um vizinho que provavelmente nem se comunica com essa outra vizinha para poder sair pela escada de serviço e entrar na casa onde ela trabalha, né? Então eu fiquei pensando o quanto esses espaços são nota mesmo para um romance. E daí é um aspecto que realmente eu presenciei e que daí eu trabalho mesmo num livro que eu estou escrevendo há muito tempo, mas que mesmo nós, né, a minha família sendo pobre e de trabalhadores tal, nós tínhamos sempre muita consciência de que nós não éramos a base, nós não éramos os mais pobres. Então, por exemplo, o bairro onde eu morava, né, que é onde os meus pais ainda moram, eu sempre pegava um ônibus muito cheio. Então, quer dizer, tinha gente que estava vindo de muito mais longe, então essa noção era muito, muito clara. E a outra coisa é que a gente morava num terreno onde tinha a casa dos meus avós, dos meus tios, todos no mesmo terreno. E no meio, entre essas casas que eram de tijolo, tinha uma espécie de quartinho de madeira, que era destinado às empregadas da minha avó, que era uma senhora pobre, mas que não tinha como fazer nenhum tipo de trabalho, então ela tinha uma empregada também. E era um quartinho de madeira sem janela, e eu conheci várias dessas meninas que vinham do Nordeste para morar ali naquele barraco de tábua no nosso quintal, né? Então, acho que são espaços, personagens que me interessariam muito, e me interessam, aliás. Uau, incrível. Roberta? Bom, eu sempre pesquiso, né, nas notícias algo que tenha associação com o direito, né, para eu poder, de uma forma mais simples, explicar para as pessoas. E tem determinados crimes que acontecem que realmente me chocam mais do que outros. Um deles é o do artigo 149 do Código Penal da redução à condição análoga de escravo, que é algo que acontece até hoje. Então, nessa semana, a gente teve mais uma descoberta de uma senhora de 74 anos, a Maria das Graças de Souza Rodrigues, né, que vivia numa condição, na verdade, subhumana, não podia sair de casa, num espaço minúsculo com 40 cachorros, 20 pombos, e ela conseguiu ser resgatada. E aí eu fiz uma pesquisa, vi, né, quantas pessoas foram resgatadas, né, no ano de 2020, nesse ano que a gente teve de Covid, foram inúmeras. Essa seria uma personagem realmente que seria importante trabalhar. E aí a gente tem que citar o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que fez um trabalho incrível, né, com a história das irmãs, da Bibiane e da Belonísia. E ele fala um pouco também sobre isso, né, na Chapada Diamantina. Seria essa minha personagem, a Maria das Graças. Legal, muito bom. Pedro? Bom, a gente, nas nossas revoltas com as atrocidades que a gente assiste, a gente fica querendo jogar as coisas, dizer, não só jogar no lixo, como dizer que né, esse projeto de governo que está no comando vai acabar na lata de lixo da história. E aí eu acho que talvez não, porque a lata de lixo da história talvez a gente não perceba. Eu acho que quando a história é apontada, ela serve de referência, como talvez o Museu do Holocausto, e outras iniciativas mundo afora, e a gente é que padece de ter criar as nossas alternativas para apontar os erros em que incorremos, inclusive, né? Temos uma Constituição, mas que vocês que são mais dessa área do que eu, tanto Paulo quanto Roberta devem conhecer mais, mas como eu circundo um pouco aqui também, porque meu pai era juiz trabalhista, e a família circula um pouco pela área do direito, por osmose que seja, na verdade, a gente já tem uma Constituição de 88 que deixou muitas brechas para acontecer o que está acontecendo, né? Vocês devem saber disso melhor do que eu. Mas temos. E aí eu acho que um personagem que, na verdade, eu queria jogar ele, e jogaremos um dia ele na lata do lixo, mas que eu acho que é significativo, uma das primeiras frases que ele fala, e a que ele soltou
ontem, né, que é o nosso ministro da Economia, que primeiro começa com uma pérola de fezes, dizendo que as empregadas estavam indo muito à Disney, né? E ontem diz que a expectativa de vida está aumentando muito e que isso seria um absurdo. Evidentemente, para uma pessoa que quer acabar com a Previdência e acha que o problema do Estado são os idosos, não a incompetência. Então, acho que esse personagem, apesar do indivíduo social não merecer, esse personagem é um personagem muito forte, porque ele traz, inclusive, o aplauso de pessoas que são vítimas da política dele. Então, talvez ele seja um personagem contemporâneo muito importante de ser estudado e de ser explorado. Eu fiquei impactado com uma notícia que fala de tokens infungíveis. São trabalhos que não podem ser trocados, como se fosse uma foto, e aí você coloca ela dentro de um formato, e aí você pode negociar, porque aquela foto ela é cercada de uma espécie de autenticidade digital, e ela não pode ser trocada, e você fica proprietário daquela versão, que seria a versão autorizada pela autora da obra, que pode ser uma obra digital, ou pode ser uma fotografia, e a negociação dessa... É uma casa digital concebida dentro de um programa, de vários programas, na verdade, de videogames, e ela foi vendida por $500 milhão. E aí eu fiquei pensando como que essa nova modalidade, que seria esse não fungível, não é? Você dá essa tamanha importância para uma obra digital. Ok, é uma obra de arte, mas parece que sempre a gente tem esse comparativo do que é a realidade e para onde vai o dinheiro. E nessa perspectiva, essa relação tão contrastante, que está um pouco também naquela música do Gilberto Gil, né, quando fala da sereia, mas... Novidade, perfeito, Pedro, muito obrigado. Dele e do Herbert. Né? Ontem, por sinal, Pedro, eu assisti um documentário que entrou na Netflix dos 4 Paralamas. Os 4 Paralamas. Interessante. E aí você vê, né, todo o poder do Herbert, né, uma coisa assim, fora da curva mesmo, a força desse sujeito. E, Pedro, na linha do que você disse, meu caro, Paulo Guedes, ele é a amostra, sabe, de onde pode ir essa desconexão, sabe? Essa insensibilidade. E isso não tem nada a ver com a arte que eu citei antes, entende? Mas o que leva esse tipo de caminhada de uma pessoa, né, que vai se afastando do que é mais essencial, que é o outro, né? Você perceber, se sensibilizar, manter-se atento, porque eu sempre trabalho na linha de que a vida é um sopro, e essas pessoas elas vão passar pela vida sem terem entendido nada. Terminamos aqui o terceiro bloco do podcast de modo geral, agradecendo demais a Luciana, a Roberta, João Paulo, e especialmente ao Pedro, que para quem está assistindo neste momento pelo YouTube, está com o seu cão. O Tom. O Chico não é muito dado à imagem. Olha que beleza. E a Luciana também com outro belíssimo cachorrinho. É muito lindo isso, né? Muito obrigado, minhas caras. Foi um prazer demais. Vocês não têm ideia. A alegria, eu sei que o João concorda comigo, que é retomar esse projeto que nós iniciamos lá em 2008, não é, João Paulo Cuenca? E continua funcionando como um espaço de reflexão mais leve, mas não menos crítica do que é o comportamento brasileiro. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim foi muito, muito especial. Foi um desafio para mim, realmente um privilégio poder estar provocado por pessoas com reflexões tão, ao mesmo tempo, tão profundas, procedentes e tão poéticas. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado, Cuenca. Até o próximo restaurante. Muito obrigado, meninas, pelo que eu pude aprender com vocês hoje também. Pedro, como teu fã já há anos, eu só posso dizer muito obrigado e até a próxima.
Podcast, de modo geral. Eu começo trabalhando muito cedo ali, né, com o circo voador do Arpoador ainda, fazia parte da banda voadora, e fui muito jovem, a música acabou me levando pelo braço, e tinha tanta história, eu tenho que tomar cuidado, inclusive, para não ficar intervindo, porque Cuenca deu crédito ao monobloco, eu queria dividir esse crédito com outras coisas importantes contemporâneas. Meu primeiro contato com o funk foi meu filho mais velho, quando ele tinha uns 12 anos, nem isso, não tinha nem 10 anos. Ele me deu de presente um disco que era dele, que era do Rap Brasil, que era com os funks originais, um vinil, com os funks originais mesmo, é um disco dos anos, talvez, 90 e pouquinho, e ali estão todos esses clássicos, que é o Rap da Felicidade, o Rap das Armas, e depois o Monobloco teve o privilégio de participar de um evento no Circo Voador, antes até do primeiro DVD, que era Monobloco e Velha Guarda do Funk, onde Júnior e Leonardo, né, que são da Rocinha, traziam vários dos MCs originais de todas as favelas do Rio. E não só ali, como até hoje, o funk ainda é muito discriminado, né? O funk ainda, como o samba foi e ainda é discriminado, mas também quando ele está dentro do salão, tudo bem, né? Então, para a gente, é um privilégio fodido ter sido parceiro dos caras do funk. Uma vez eu encontrei o Catra, o finado Catra, no aeroporto, ele voltando do Amazonas, falou: cara, a gente precisa fazer uma coisa, uma hora junto, você não tem ideia de quanto foi... Eu fico emocionado até de lembrar o quanto foi importante o Monobloco ter levado o funk para outros ouvidos, que hoje o Brasil inteiro está consumindo esse negócio, né? Então, para a gente, como a gente gosta de realmente acolher toda essa diversidade musical brasileira, o funk é foda. A bossa nova é foda, mas o funk é foda pra caralho.